Olá, tudo bem? Uma boa hora para termos uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento os espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus amigos, esta palavra tem um efeito muito grande sobre a vida daqueles que servem a Deus e daqueles que temem a Deus. Porque quando o salmista ele trata acerca da bem-aventurança, ele diz: feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a pessoa que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Pois nós não devemos deixar a vontade de Deus em segundo plano, mas devemos buscar sempre a vontade de Deus sobre os nossos corações. É o que nós desejamos a todo momento, a todo instante, e é o que Deus de nós espera. Portanto, se nós atentarmos para a palavra de Deus, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e Ele sabe as necessidades que cada um de nós temos. Por isso Ele nos abastece com suas bênçãos, com o seu poder, com a sua glória, e nos dá o direito de andar na presença dEle. Quando o salmista escreve: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele quer dizer, aquele que é chamado para a salvação, ele não deve ter seus princípios voltados para estas coisas. Ele não pode voltar mais a praticar aquilo que ele praticava antes. Ele não pode mais voltar ao seu caminho velho, à natureza velha que ele estava, mas ele tem que ter uma natureza progressiva, uma natureza onde ele possa prosperar na presença de Deus. Então nós voltando a sentar-se à roda dos escarnecedores, nós voltando a andar juntamente com os homens ímpios, homens escarnecedores, nós estamos contradizendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos alcançando um caminho paralelo com o caminho da salvação, e nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus e buscando a vontade própria do ser humano, para que nós possamos abastecer a nossa carne das coisas contrárias à vontade de Deus. Então, feliz é o homem que não anda mais segundo o conselho dos ímpios. Não alcançamos mais as nossas vidas e nem tenhamos mais as nossas metas segundo o conselho dos homens. Hoje nós vemos pessoas que não saem de casa sem consultar um zodíaco, sem consultar um horóscopo, sem olhar seu número de sorte, sem a sua cor da sorte, para saber se tudo vai dar certo para ele durante o dia, para que ele possa ser próspero quando voltar para a sua casa. Mas eu quero dizer para você nesta hora que o homem ou a mulher que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele não anda mais segundo o curso da sua própria natureza e nem é guiado pelas vãs conversações dos homens maus. Então ele é dominado pela palavra de Deus e ele busca a vontade de Deus e faz a vontade do Senhor. Então ele é próspero nos seus caminhos. Nós vemos também que no versículo 2 fala o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Andar, fazer e estar na presença de Deus é muito bom, mas nós temos que aproximar de Deus a cada instante. E qual é a forma que nós vamos fazer essa aproximação? A melhor forma que temos é fazer a vontade de Deus, meditar na palavra do Senhor. Nós vemos que quando Deus chamou Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo de número 6, Deus encoraja Josué. Deus não exigiu nada de Josué, nenhum sacrifício que ele pudesse praticar. A única coisa que Deus pediu para ele foi: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que então prudentemente te conduzirás, e tudo quanto você fizer, prosperarás o teu caminho. Então nós vemos que a lei do justo, a vontade do homem que serve a Deus, da mulher que anda no temor de Deus, é estar sempre na vontade do Senhor. Então meditando na palavra de Deus dia e noite. Não é você estar com a palavra de Deus ligada à tua mão na hora do teu trabalho, na hora do teu sacrifício, não. É você estar assim na sua casa no momento de meditação, você ler a palavra de Deus e durante o dia você meditar na palavra, o que foi falado ao seu coração através daquela leitura, você tomar êxito daquilo que Deus queria falar com você naquele momento. Então é isso que nós temos na nossa vida. Antes, o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não deixar de ser guiado pelos ventos do mundo, pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinos, pelas mensagens ideológicas, pelas mensagens subliminares que nós temos nas redes sociais, mensagens de autoajuda. Você não precisa de mais nada disso. Antes você tem que ter o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite, você será próspero. Porque o versículo de número 3 diz assim: pois serás como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Observe bem que nós temos dois tempos conectados nesta palavra. A palavra diz assim: e darás o seu fruto na estação própria, presente, cujas folhas não cairão, futuro, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer presente, prosperará futuro. Então essa é a lei da semeadura na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Tudo aquilo que nós quisermos fazer em nossa vida, nós colocamos na direção de Deus, buscamos a vontade de Deus, alcançamos os projetos de Deus e voltamos para Deus, qual é a vontade principal dele para conosco. Então nós pensando que estaremos na sua vontade, no centro da sua vontade, nós alcançaremos então o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, e nós alcançamos o direito de estar na presença de Deus. Meu amigo, esta é uma reflexão acerca da lei da prosperidade espiritual na tua vida. Porque se você estiver colocado junto ao ribeiro de água, este ribeiro é a fonte de conhecimento. Esta fonte de conhecimento é a palavra de Deus. Você vai estar alimentando dela dia e noite, e você vai estar meditando nela dia e noite. Você vai ser bem feliz, porque você vai afastar dos caminhos dos transgressores, dos caminhos dos homens maus, dos fraudulentos, dos maldizentes, dos roubadores, de todos aqueles que fazem a obra contrária contra a causa de Deus. Então você fazendo isso, o seu princípio será bom e você terá êxito na sua caminhada. Medite nesta palavra. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ser próspero diante de Deus, diante dos homens, diante do seu ministério, ao qual você tem colocado nas mãos de Deus? Então você observe a palavra do Senhor e faça um bom proveito dela, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém.